Com a publicação do edital do TJSP, muitas pessoas fizeram os vídeos de análise do edital aqui no YouTube. Inclusive, vocês me pediram para trazer a análise do edital. Só que como várias pessoas já fizeram, eu decidi fazer diferente. Eu esperei vocês virem até mim com as dúvidas que vocês tinham em relação a esse concurso, para eu gravar um vídeo tirando essas dúvidas. Então eu coloquei umas 3 caixinhas de perguntas lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, me siga lá, @FelipeGraton, para vocês tirarem as dúvidas sobre o TJSP. E hoje eu vou tirar todas essas dúvidas. Ao final do vídeo, eu já te convido para, se caso a sua dúvida não tenha sido tirada nesse vídeo, você pode comentar aqui. Se eu souber, eu já vou te responder para que você tenha todas as informações necessárias para você fazer esse concurso. Então vou começar a falar aqui as perguntas que me enviaram. São mais de 20 perguntas. E caso você não saiba, meu nome é Felipe Graton, eu fui aprovado no TJSP 2 vezes. Nas 2 vezes eu fiz mais de 90% de acerto e especificamente para esse concurso eu comecei a estudar no pós-edital. Eu já estudava para concursos públicos fazia mais ou menos uns 8 meses, perto de 1 ano, só que eu nunca tinha estudado para TJSP. Quando saiu o edital, eu dei um gás muito forte para pegar essa matéria específica desse concurso e conseguir minha aprovação. Então vamos agora para as dúvidas. A aluna TJSP me perguntou como saber a quantidade de vaga por comarca e qual a categoria. Essa informação está no edital. Eu sei que a gente consegue muita informação aqui na internet com as análises de edital e tal, mas é imprescindível para qualquer concurso que você for fazer, você abrir o edital e olhar as informações. Isso é realmente muito importante, tem muita coisa lá que você não pode vacilar. Por exemplo, a cor da caneta que você tem que levar no dia da prova, ou o horário que abre e fecha o portão, são informações básicas, mas que a gente não pode se embolar. Eu não sei de cabeça a vaga para cada comarca, mas realmente tem que olhar no edital, assim, não tem como fugir. Qualquer concurso que você for fazer, vai ter que olhar no edital. O Pedro Bianchi, talvez, me mandou. Estudava para oficial de justiça, fiz 79. Acha que o estudo pode ajudar para escrevente? Com certeza, o edital é bastante parecido, a banca é igual, o órgão é igual. Eu lembro quando saiu esse edital de oficial de justiça, foi logo depois da prova de escrevente, eu até pensei em fazer, e olhei o edital e falei, nossa, é muito parecido. E o que acontece? Essa prova, ela tem um perfil muito parecido com a prova de escrevente, que é um foco, assim, desproporcional na lei seca. Cai muita lei seca nas questões de direito. Então, com certeza absoluta, se você fez 80% na prova de oficial de justiça, faz a prova de escrevente, porque você estava perto ali de concorrer por aquelas vagas, e a prova de escrevente, ela tem um edital um pouco menor. Então, aproveita seu estudo na mesma banca, muita coisa parecida, com certeza você tem grandes chances de aprovação. A Jaque Cione mandou: não estava estudando para o TJ, dá tempo para a prova em setembro? Como fazer um cronograma? Dá tempo, principalmente se você já estudava para concursos, mas, como eu sempre digo, tem gente que não estudava para concurso e começa no pós-edital, então ele também consegue ser aprovado. Como eu faria um cronograma? Se você é inscrito aqui do canal, você sabe que eu não estudo por cronograma. Inclusive, se você não é inscrito, se inscreva. Mas eu estudo por ciclo de estudos. As matérias estão em uma ordem independente de dia, independente de horário. Quando você chega na última matéria, você volta para a primeira. E a ordem e a frequência dessas matérias nesse ciclo, ela respeita o peso dessas matérias na prova, a relevância dessas matérias na prova. Eu tenho um vídeo aqui no canal específico sobre ciclo de estudos, se você quiser, você pode dar uma olhada lá, mas se você quiser mais detalhes especificamente para método, ciclo, organização de estudos para o concurso de escrevente do TJSP, você pode se inscrever na Semana do Escrevente 2024, que vai acontecer daqui poucos dias. Vou deixar o link aqui na descrição, se inscreve lá, você vai ter todas as informações que você precisa sobre o concurso nesses dias, e ao final da Semana do Escrevente, você vai ter a oportunidade de adquirir o mesmo curso que foi o curso que eu usei para estudar para esse concurso e conseguir 2 aprovações com mais de 90% de acerto. O TRT Ranch mandou: estudo para o TJMG, ritmo pré-edital, ou seja, fazendo a base. Dá para tentar o TJSP? Dá. Se você estuda para concurso, você já pegou uma coisa muito importante, que é ritmo, que é compromisso, disciplina, entender a questão de abrir mão das coisas para poder estudar, mesmo que seja em ritmo de pré-edital. Você já tem horário para acordar, você já tem horário para dormir. Eu espero, né, se você está estudando, você esteja fazendo isso, mas tem essa questão. Tentar o TJSP fica muito mais fácil quando você já tem ritmo.
As pessoas possuem a falsa impressão que o que facilita é você saber a matéria previamente. E realmente isso facilita. Só que a porcentagem de pessoas que sabem a matéria previamente é mínima, é minúscula, ela é assim desconsiderável. A questão que aprova pessoas em concursos públicos, quando sai o edital e a pessoa olha para o concurso, é a pessoa que já tinha ritmo de estudo, a pessoa já tinha disciplina. A pessoa tinha uma base, mas muitas vezes não é uma base daquela matéria em específica, é uma base de estudos. Então, se você já estuda para concursos, dá tempo sim, pelo prazo que saiu a distância até a prova, dá tempo de fazer essa prova e ser aprovada. A Karen Carmo perguntou, melhor escolher capital ou interior? Cara, pessoalmente, eu sempre preferi concorrer pela capital nos concursos que eu fiz, porque a capital tem mais demanda, a lista roda mais, geralmente tem mais vagas, isso não é uma regra universal, mas geralmente é proporcional à população do lugar, né? Tem mais demanda, chama mais pessoas. Agora, a nota de corte no interior é menor. Então tem gente que fala, pô, vou pegar uma cidadezinha pequena ali, a nota de corte é menor, minha chance é maior. Sim e não, porque às vezes a nota de corte vem super baixa, só que eles chamam 2 pessoas, as 2 que estão dentro da vaga, e aí depois passa 2 anos sem chamar ninguém, né? Ou passa 2 anos e chama mais 2 pessoas. É muito difícil fazer essa conta, é por isso que eu já gravei um vídeo anterior falando sobre como escolher a cidade, etc, as cidades que mais nomearam, e eu pontuo muito sobre essa questão. É difícil a gente falar qual que é melhor, qual que é pior. No final das contas, eu acho que você tem que pensar aqui que está mais conectado com a sua realidade, o que é a mais a sua preferência. Eu me via mais passando um tempo na capital do que passando tempo numa cidade minúscula, muito longe, enfiada no interior. Além disso, a minha percepção pessoal, me parecia que era mais provável de eu conseguir aprovação, mesmo que se fosse uma cidade que a nota de corte era maior, mas chamando mais pessoas. Porque eu não estava muito preocupado com aquela nota de corte da segunda fase. A minha preocupação era eu não estar entre os primeiros e ter que depender da lista. Mas isso é uma realidade de cada um, então fica muito difícil a gente definir o que realmente é o melhor, até porque se fosse fácil de definir, todas as pessoas escolheriam a mesma coisa, entendeu? O Souza Concurseiro enviou, o que você acha de simulados? Você fez? Conta mais. Cara, fiz muitos simulados, o máximo que eu pude. Fiz realmente muitos simulados e eu refazia os simulados que eu já tinha feito e eu corrigia os simulados que eu já tinha feito. Se você pegar os simulados que eu fiz, é um paco desse tamanho assim, que fiz muito simulado, você vê que todas as questões estão rabiscadas, porque eu usava elas para estudar, eu fazia muito estudo por questão. Então eu recomendo muito que vocês façam o máximo de simulados que vocês conseguirem. No curso que eu fiz da Brabo Concursos, já tem simulado, o simulado é mensal, você vai ter ali, faz parte do material, isso me ajudou muito no meu preparo. O LTJ mandou, 30 minutos são suficientes para uma parada ao banheiro e transferir respostas ao gabarito? Cara, depende muito de pessoa para pessoa. Eu sei que eu consigo passar a prova pro gabarito em 30 minutos. E se não der tempo de ir no banheiro, enfim, eu acabo a prova e vou, não sei, invento alguma coisa. Depende muito da divisão que você faz da prova, mas aí a gente volta na pergunta anterior, que era a pergunta dos simulados. Importante você fazer simulado para você sentir o seu tempo de prova. Além disso, sempre tem o elemento surpresa. Na prova do TJSP de 2023, a prova veio muito extensa com questões de exatas extremamente difíceis. E aí ficou muito difícil de manejar o tempo. Muitas pessoas não conseguiram terminar a prova, entendeu? Então faça simulados, cara, isso vai te ajudar a fazer esse cálculo. Mas respondendo a pergunta de forma mais direta, para mim é o suficiente. Cada pessoa é cada pessoa. Tem gente que demora mais tempo para fazer a prova, às vezes demora mais tempo para passar pro gabarito, enfim, é muito difícil dar uma resposta concreta em relação a isso. O Estúdio Liris mandou, estou na metade do edital, estudando desde fevereiro, dá tempo? Pô, com certeza dá tempo. Eu comecei a estudar esse edital no pós-edital e eu consegui terminar ele, depois fiquei só revisando, com certeza dá tempo, não precisa se preocupar em relação a isso. Estuda o máximo que você conseguir, com o máximo de qualidade que você conseguir, mas tendo metade do edital para estudar em setembro, com certeza dá tempo. A Gabriela TXD mandou, a nota de corte tem relação ao número de vagas apenas ou conta quem foi chamado até o final? A nota de corte é a nota da última pessoa que foi chamada para a segunda fase. Então vamos supor, exemplo, o concurso sai com 500 vagas e 1.500 de cadastro de reserva. A nota de corte é a nota do último colocado do 1.500 lá do cadastro de reserva. Se aquele cara tirou 76, o cara que tirou 75, uma questão a menos, ele já ficou de fora, ele não foi para a segunda etapa. Então o 76 acabou sendo a nota de corte. Foi a nota que cortou quem foi classificado para o CR, né, para o cadastro de reserva e para fazer a segunda fase. Isso é a nota de corte.
Meu diário de estudo mandou: quantos pontos você fez e qual foi a classificação? Demorou quanto tempo para nomeação? Nas duas provas do TJSP de 2023, eu fiz 91 pontos. Na prova da Grande São Paulo, eu fiquei em 6º lugar e na prova da capital, eu fiquei em 39º. A minha nomeação aconteceu bem rapidamente, no TJ da capital, que foi o que começou a nomear, porque eu estava entre os primeiros. Então, assim que começaram a nomear, já me chamaram. Se eu não me engano, foi algo em torno de 10 meses, talvez, entre a data da prova e a data da nomeação. Mas eu posso estar errado, mas eu sei que é mais ou menos isso. A Café Pan mandou: dificuldade maior nos processos civil e penal e normas da corregedoria, como estudar? Lendo muito e fazendo muito exercício. Essas matérias de direito que são muito densas, tem que ler, mas tem que fazer muito exercícios. Só que se você não lê, você não consegue organizar na sua cabeça a relação que aqueles artigos têm entre si, as diferenças e as confusões que a gente pode fazer, principalmente quando a gente considera processo civil e processo penal. São matérias muito fáceis de se confundir, porque as duas têm prazos, por exemplo. Intimação, citação, impedimento e suspeição, são tópicos que estão nas duas matérias. Fica muito fácil de confundir. Então leia bastante, mas faça muitos exercícios. O exercício, ele vai te obrigar a fixar essa matéria. Eu ficava desesperado quando eu estava estudando processo civil e eu vi o tamanho da matéria. Eu pensava, cara, vai ser impossível eu aprender isso aqui, vai ser impossível, vai ser impossível. No final das contas, eu gabaritei processo civil. Na verdade, eu acertei 38 das 40 questões de direito dessa prova. Não foi fácil, mas funciona. Isso funciona, cara. Leia a teoria e faça trocentos mil exercícios. Com certeza isso vai forçar você a fixar essa matéria. E você está ouvindo isso de um cara que tem uma dificuldade incalculável em decorar qualquer coisa. Eu sou muito ruim para decorar. O Renan Vitor mandou: depois da prova parei de estudar. Como devo retomar os estudos? Eu vou te falar o que eu fiz. Quando passou a prova do TJSP, as duas, eu estava extremamente esgotado. Eu estava no limite do limite do limite. Então eu não conseguia voltar a estudar. Fiquei 45 dias sem estudar nada. E quando eu voltei, fui começar a estudar para a prova do TRF2, eu voltei, assim, já me frustrando, porque eu estava estudando, sei lá, quase 8 horas por dia nas semanas que antecederam a prova do TJSP. Eu fui estudar para o TRF2 e eu não conseguia estudar, sei lá, 2 horas me concentrando. Tava muito difícil mesmo. Tinha perdido o ritmo, tava cansado, tava, sei lá, enjoado de estudar. Mas aí o que eu fiz que deu certo? Eu comecei a contabilizar por semanas uma progressão de tempo de estudo. Então eu fiquei 4 semanas estudando uma matéria por dia, depois mais 4 semanas estudando 2 matérias por dia, depois dessas 8 semanas, aí eu comecei a estudar 3 matérias por dia e fiquei até o meu próprio cérebro me falar, depois que eu já tinha estudado essas 3 horas por dia, que eu consegui estudar mais uma, até eu me sentir confortável para fazer mais isso. Aí que eu voltei, mas foi bem gradual. A minha preocupação principal foi conseguir sentar para estudar diariamente, né? Criar o hábito, retomar o hábito. Depois eu me preocupei em aumentar a dificuldade, em estudar mais tempo. Então, se você está muito sem ritmo, vai voltando aos poucos, bem gradual, até você conseguir. Se não, se você forçar, você vai se frustrar, você vai ficar se sentindo mal e vai acabar desistindo de fazer, entendeu? Então é melhor começar gradual e ir no seu ritmo, fazendo o que é possível, do que tentar forçar o negócio e transformar toda a experiência em uma coisa negativa. Eu vou passar DOL. Estou estudando para o TRE. Acha que vale a pena começar o TJ e deixar o TRE por enquanto? Cara, o edital do TRE saiu, né? Eu acho que talvez a pessoa tenha mandado essa pergunta antes da publicação do edital. Não sei qual prova que está antes ou qual prova que está depois, mas se você já estava estudando para o TRE, faça a prova do TRE. Você está muito preparado para ela. Se a gente considerar quando anunciou esse concurso, se você começou, a não sei que você tenha começado a estudar uma semana, eu imagino que você já tenha uma base, um preparo legal para essa prova. Então vai para cima dela. Inclusive, muitas pessoas desistiram do concurso do TRE porque demorou. Muitas pessoas foram fazer outras provas e isso torna essa prova uma excelente oportunidade. Se você estava estudando lá do começo, está estudando até agora, eu não trocaria não, cara. Eu botaria all-in e ia com tudo para cima desse concurso para passar. Entre concurso e livros mandou: manter lei seca e questões ou é necessário teoria para a parte de direito da JSP? Excelente pergunta. Cara, não é necessário. Você não precisa estudar, por exemplo, a teoria do Estado, teoria geral do Estado, esse tipo de coisas para o concurso do TJSP. A VUNESP tem um histórico muito consistente de cobrar só a lei seca. Ela não cobra a lei seca de uma forma besta, como era no passado, 20 anos atrás, que só colocava o artigo lá e pedia para você falar o que estava certo ou o que estava errado. A lei
seca agora ela é cobrada por estudo de casos, então ela vai contar uma historinha para você e vai cobrar que você saiba a lei. Porém, você só tem que saber a lei. Você não tem que saber doutrina, jurisprudência, as teorias do direito. Isso não cai na prova do TJSP. De todas as provas que aconteceram até hoje, isso nunca aconteceu. Então não precisa se preocupar com essa parte da matéria. Vinícius Morioka mandou como revisar. Eu tenho um vídeo aqui específico sobre revisão, vários vídeos na verdade, mas a minha forma preferida de revisar é fazendo exercícios, porque é uma aplicação prática e meio que uma obrigação que a gente aplica a nós mesmos para você se forçar a lembrar daquela matéria. E quando a gente se força a lembrar da matéria é quando a gente está exercitando nossa capacidade de lidar com aquela informação. William Mansell me mandou nota de corte, acha que vai estar como em média? Cara, muito difícil falar, porque ela é sempre proporcional à dificuldade da prova. Na prova de 2023 da capital, que veio difícil pra caramba, a nota de corte despencou, ela foi lá embaixo. Não lembro quanto que foi, tá, exatamente de cabeça, mas só para exemplificar, se antigamente a nota de corte era, sei lá, 86, essa foi 72. Foi uma diferença muito grande, porque a prova veio muito mais difícil. A prova de exatas, ela veio rasgando, ela derrubou todo mundo, então a nota de corte foi lá embaixo. Agora, se a prova vier tranquila, como é o hábito, assim, geralmente a prova do TJSP não é uma prova extremamente difícil, como outras provas de outras bancas, a nota de corte costuma ser mais alto. Ali, geralmente, 89, 90, para você estar dentro das vagas, e cadastro de reserva 84, 86, depende muito, óbvio, são muitas variáveis, mas geralmente a nota flutua em volta desses números. Josi CRP mandou, é uma boa ideia focar nos artigos que caíram nas provas anteriores? Com certeza, inclusive nas apostilas que a gente tem aqui no curso da Brabo Concursos, todos os artigos já vêm sinalizados em quais anos que cada artigo caiu. Então lá, artigo 25 de Direito Penal, aí tá lá na frente do artigo 19, 21, 23, 23, são os anos que aquele artigo já caiu. Se você não tem tempo para estudar tudo, é inteligente você focar no que tem um histórico maior de cobrança. E esse histórico, ele fica muito facilmente perceptível quando você usa um material que já está lá sinalizado para você. Agora, não adianta você querer fazer isso como uma forma de fugir da obrigação que você tem de estudar a matéria inteira. Não faça isso, não vale a pena, pelo menos para essa prova que a gente está falando aqui do TJSP. Estude o conteúdo inteiro. Não tenho como estudar o conteúdo inteiro, não é uma opção para a quantidade de tempo que eu tenho. Aí beleza, aí você vai lá nos tópicos que mais caem e manda bala e faz muito exercício, até porque os exercícios vão te mostrar quais tópicos que mais caem, principalmente se você fizer as provas anteriores, que eu recomendo muito que você faça. A Nath Seivin mandou, travei um conteúdo por não conseguir fixar ele. Se eu passar para o próximo, vou esquecer. O que faço? Essa pergunta é uma dor de muitas pessoas, inclusive foi uma dor minha. Eu fazia a matéria, estudava o tópico, e eu tentava medir ali quantos exercícios eu tinha acertado. Quando eu acertava menos que 80% dos exercícios daquela aula, eu refazia aquela aula. Então eu tinha uma forma objetiva de medir se eu deveria refazer aquela aula ou se eu não deveria refazer aquela aula. Estudei a teoria, li a lei seca, ali eu assisti a videoaula, tanto faz. Fiz exercícios, anoto quantos eu acertei do total. E aí o que eu faço? Nossa, acertei 40%, fui péssimo nessa matéria. Vou deixar anotado lá, que eu acertei só 40%, vou precisar refazer e vou seguir estudando. Quando ou liberar algum espaço, ou quando eu for estudar aquela matéria novamente, ou quando eu for usar um bloco, um horário reservado para a revisão do meu dia, eu já sei que aquela matéria ali está precisando de atenção, porque eu sinalizei isso. Então o que eu faço? Eu refaço aquela aula, ou reviso aquela matéria. Só que você tem que intercalar a revisão com o andamento das matérias, para você também não ficar parado. Agora, não adianta ficar 8 semanas estudando a mesma aula, porque você não está indo bem nela. Você precisa andar, então você vai andando e volta. Anda mais um pouco e volta, entendeu? Vai intercalando esses momentos, porque a gente também não pode ficar parado. A Helena Castro mandou, como sair do platô e subir o resultado? Cara, sair do platô tem muito a ver com uma coisa que eu sempre ensino aqui, que tem tudo a ver com o método que eu falei na pergunta anterior, que é cada aula que você estudar, você anotar a sua porcentagem de acerto. Você vai sair do platô
quando você parar de pensar que você está acertando 80% em processo civil. Porque como que você vai saber qual tópico de 80% do processo civil que é 90% e qual que é 70%? Entendeu? Então você não pode medir só pela matéria. Você tem que medir por tópico da matéria. Pode acontecer de você estar fazendo 95% em um determinado tópico e 55% no outro. Você tem que saber qual que é qual. Pode ser que sejam apenas 2 tópicos de uma matéria inteira que jogam a sua nota para baixo. E aí você está num platô, porque você não consegue superar aquela barreira, porque você não sabe onde está a barreira. Você tem que descobrir especificamente qual que é o tópico que nivela a sua nota por baixo. Eu te garanto, foi assim que eu ignorei completamente o platô nos meus estudos. Eu sabia com precisão qual que era o tópico. Quando você sabe qual é o tópico, você estuda só ele, você revisa ele 10 vezes, aí você melhora ele e a sua média final sobe. Então é assim que você quebra o platô, é detectando, é caçando os seus pontos fracos e atingindo diretamente neles. É isso que eu fiz e é isso que eu sei que funciona por causa dos resultados que eu consegui. O Rodrigo Zaiton mandou: nos tópicos que estamos bem, focar só nas questões e se algum detalhe for esquecido, pode acontecer, mas as questões são uma forma excelente de você revisar. Se você ficar inseguro de revisar só por questões, primeiro que você pode variar, né, a forma de fazer questões. Por exemplo, você pode fazer questão de prova anterior, você pode fazer simulado, você pode fazer lista de questões, tem muita coisa que você pode fazer. Mas se você ficar inseguro, você pode de tempo em tempo dar uma olhada nos seus grifos, você pode de tempo em tempo separar, por exemplo, as partes mais problemáticas ou aquelas questões que você erra mais. Você pode ver a questão dos prazos. Então, pô, não estou revisando questões, mas tem muitos prazos, então vou montar aqui uma tabelinha de prazo e vou revisar elas. Vai muito de pessoa para pessoa, mas fica tranquilo, cara. Se você já terminou a matéria, se você está bem e você está revisando, obviamente sempre existe chance da gente esquecer alguma coisa, mas a tendência geral é que você se lembre de muito mais coisas do que você está esquecendo. Então, vai em paz fazer a sua prova. Para finalizar, mais uma vez, se você está com qualquer dúvida em relação a qualquer coisa desse concurso, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar com o maior prazer. Se você é concurseiro e não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.